Meu sobrenome, ele é de origem austríaca, só que é parte da Áustria, que agora é da Itália, e que é da Itália, eu digo agora, mas já faz centenas de milhares de anos, eu acho, porque era da Itália, virou da Áustria, voltou para a Itália, que é a região lá do Tirol. Tom Mosquen, é assim que pronuncia o meu sobrenome, e imagino que as pessoas que forem me procurar nas redes sociais vão só pesquisar por Tom Mos, já vão conseguir encontrar, porque é um sobrenome meio incomum. Com a chamada já aqui. Ah, acho que dá assim, peraí. Venho criando conteúdo há mais ou menos uns 3 anos e meio por aí. Comecei na pandemia e posto de tudo para quem tiver interesse de ir lá ver no Instagram. O arroba é esse aí, Tom Mosquen. No TikTok também eu acabo postando o mesmo conteúdo nas duas redes. E agora eu estou com esse projeto novo do YouTube, que é o Tom Fala das Coisas, que só procurar por Tom Fala das Coisas, que isso acho que não precisa nem soletrar, já deve encontrar também. Mas esse é um projeto que está começando, ainda não tem nem 50 seguidores por lá, não tem nem 50 inscritos. Eu costumo postar vídeos de sexta-feira por lá. E acho que é isso daí, né? Sobre o que eu venho fazendo recentemente na internet, é meio que isso. Alô, alô. E aí uma cidadezinha de Bolzano é a cidade onde minha família veio, da Itália. E lá, na Áustria, o meu sobrenome tem um ou outro, né? Tem o Mosquen lá na Áustria, só que na Áustria eles pronunciam como Motion, porque é mais, não sei se seria alemão, né? A língua que a Áustria fala, mas eles falam Motion. E aí, na Itália, traduzem como Mosquen. E aí criaram-se variações, inclusive. Lá perto da região do Tirol, não tem só Mosquens, porque o italiano gosta de colocar vogal no final das palavras, né? Então, eles têm Moscheni, Moscheno e Moschena. Eu pesquisei tudo um dia num site do consulado italiano e eu encontrei essas informações todas. Eu fui para a Itália, tive a oportunidade de ir para a Itália com a minha ex-companheira o ano passado, né? E a gente passou pela cidade que supostamente a minha família é de origem, né? E aí, lá, eu comentei com ela, falei assim, eu tenho essa sensação que é quase uma absoluta certeza que se eu ficasse aqui 2 meses e saísse perguntando, eu iria encontrar vestígios da minha família, assim, talvez tivesse alguma igreja que eu pudesse ir lá perguntar se eles tinham registros e tal, porque a minha família veio antes da Segunda Guerra, não é como aquela leva de imigrantes que vieram na Segunda Guerra, mesmo como é o pai de um amigo meu, ou às vezes na primeira. Eu acho que a minha família veio para o Brasil antes mesmo da Primeira Guerra. Então eu fico com essa sensação de que se eu chegasse lá, não, o pessoal aqui veio 1910, por aí, e aí eu acho que eu iria encontrar alguma informação que eles falassem, ó, aquela casa ali era de um Mosquen, ou alguém falasse, não, aqui tem Mosquen, esses caras aqui são sobre esse mesmo sobrenome que você. E aí, conversando, daria para talvez descobrir um parente distante, né? Aquela cidadezinha, ela é um ovo. Eu moro numa cidade que eu considero pequena aqui do interior de São Paulo já, né, que é Taubaté, e Taubaté é uma cidade pequena, mas que tem segundo turno de eleições. Então, a gente sabe que tem pelo menos 200 mil eleitores aqui, que são todos cidadãos, né? E aí eu penso, pô, aquela cidadezinha deve ter no máximo 50 mil habitantes, porque ela era muito pequena mesmo. Então, se você passa uma temporada lá, uma curta temporada de 1 mês, 2, e sai perguntando com esse objetivo mesmo, eu tenho essa sensação de que encontraria alguma coisa. Assim como se fizesse com aquelas as pesquisas de MyHeritage, que eu inclusive já fiz. Eu até ia usar isso como conteúdo de um dos vídeos, falando sobre, eu fiz aqui meu teste de DNA e tal, e deu que eu sou, sei lá, não sei quanto por cento ibérico, não sei quantos por cento do leste europeu, que ele vai falando de todos os lugares, né?
E aí eu deixei para lá, acabei não fazendo, mas no site eu nunca encontrei nenhum parente. Eu encontrei no máximo primo de terceiro grau, que eu acho que hoje em dia também não teria como encontrar um primo de primeiro grau. Eu penso no seguinte, cara, tento soar o menos arrogante possível toda vez que eu falo um pouco sobre isso daí, mas há mais de 10 anos eu tinha essa ideia de fazer uma página no Facebook na época, que na verdade começou no Tumblr, porque era meio que a evolução do Fotolog, que eu nunca cheguei a ter. E aí eu pensei em fazer, eu fiz umas fotos um dia e eu tinha Tumblr, porque eu sempre tive todas as redes sociais possíveis, né? Fui fazendo meu perfil sempre em toda a rede social. E aí eu tinha um Tumblr que não usava para nada, escrevia um texto ou outro por lá. E eu fiz uma vez uma foto que eu estava de bobeira, fiz pela webcam, imitando a cara de um ator. E aí era tipo, eu acho, era o pé grande de um filme que passava na sessão da tarde, um tempão, esqueci o nome em português, mas era com aquele ator John Lithgow e tal, que faz a voz do Lord Farquaad do Shrek, mas ele tinha a sobrancelha assim, né? Esse pé grande. E aí eu tirei uma foto fazendo isso daqui e acabei postando. E aí comecei a fazer isso porque era uma coisa que eu fazia em 10 minutos. Eu adoro esse tipo de projeto, na verdade. Eu sempre gostei de projetos em que eu começo com tempo algum me custando. Por exemplo, esse novo projeto do YouTube que eu comecei agora é um projeto que eu tento fazer o mínimo de esforço possível. E não é para, eu quero entregar qualquer merda, nem nada, assim. Eu quero simplesmente fazer alguma coisa onde, pô, a coisa que eu mais detesto fazer é edição de vídeo. Então, eu quero agora fazer um conteúdo para o YouTube onde, pelo que eu venho estudando, é a rede social que é mais justa em relação a retorno financeiro para criadores de conteúdo. Então, a partir de tudo que eu venho lendo sobre criação de conteúdo, eu falei, eu acho que o Instagram meio que já deu. O Instagram tem que ser o meu cartão de visita. E o meu YouTube precisa ser a fonte de renda. Se um dia eu tiver um YouTube como fonte de renda. Deixa eu só desligar aqui o WhatsApp da outra aba para não atrapalhar. E aí eu comecei meio que com isso. Só que até emocionalmente, eu falo isso direto nos meus vídeos, como eu vou encavalando um assunto no outro. Então, eu espero que você não se incomode quando eu fizer isso, porque eu sei que a pergunta não tem nada a ver com isso. Porém, emocionalmente, eu venho muito mais leve, porque depois de 3 anos criando conteúdo para Instagram e para TikTok, principalmente, e não tendo um retorno financeiro, eu acabo meio que assim, pô, eu tenho que levar isso a sério, tenho que levar isso como um trabalho, tenho que encarar isso como um trabalho. Eu sei que eu não tenho esse nicho, como você falou, mas eu nunca pensei em transformar isso em algo diferente do que fosse a minha vida. Eu pensei assim, eu vou juntar o útil ao agradável. Eu sempre fui uma pessoa online, então, como eu falei, 10 anos atrás, eu comecei como bobeira, fazendo um Tumblr, e o meu amigo que morava comigo na época, em 2013, falou, cara, por que você está fazendo no Tumblr? O Facebook ia te dar muito mais visibilidade. E eu fiz. Aliás, eu agradeço demais a todos esses meus amigos. O primeiro que me sugeriu o Facebook foi o Zeca Daidoni, que morou comigo na época lá em São Paulo. A gente dividiu um apartamento. E hoje a gente até perdeu um pouco o contato, mas não teve briga, não teve nada. A gente só simplesmente não deixou de conversar. E o outro, que é um amigo meu, que é amigaço meu até hoje, inclusive amanhã eu encontro com ele para a gente jogar vôlei de praia, que é o nosso ritualzinho de toda quarta-feira, que é o meu amigo Bruno Kenia. O apelido dele é Kenia porque ele corria pra caramba. Não sei se até hoje ele corre do jeito que ele corria, mas é isso aí. E o Bruno, ele, na época que eu passei a fazer no Facebook, por conta da indicação do Zeca, o Bruno foi um dia, pegou a minha página e mandou lá para aquela Hypeness, na época, que era uma página, não sei se existe até hoje até, e a Hypeness repostou. Falou assim, jovem recria fotos todos os dias de filmes e tal, porque toda foto era uma cena de um filme, né? Que toda foto que eu recriei, como essa daqui do O Hóspede do Barulho, que eu acho que é esse o nome, eu fui fazendo isso. E aí eu fui
melhorando. O que começou na época no Tumblr com uma fotinho pela webcam de 10 minutos, passou a ser uma coisa que eu tirava com a minha DSLR e ficava 1 hora editando no Photoshop e tudo, até a hora que eu fiquei saturado. Todo final de projeto meio que faz isso comigo, né? Eu fico emocionalmente sobrecarregado, porque eu falo, cara, ainda mais aquele contexto onde era uma página onde eu postava uma foto por dia, que era o Face for a Day. Era justamente por conta desse nome que eu postava uma vez por dia. Estourou de um dia para o outro, eu cheguei a ter 50 mil seguidores naquela página, e foi o máximo que eu tinha conseguido numa página de Facebook. E como a internet é volátil dessa maneira, né, em 2 semanas eu já comecei a receber umas mensagens, uns comentários nas fotos que eram assim: não tá mais tão engraçado como era antes. Só que era o tipo de... Era uma página onde eu postava todo dia. Então, todo dia eu tinha que postar pelo menos uma foto. E era uma única foto por dia. Hoje, na época, isso para mim já era muita coisa. Hoje em dia, a gente considera pouco até para uma criação de conteúdo. Se você postar uma vez por dia, você tá ferrado, né? Mas o pessoal começando a falar isso, eu falei, quer saber? Então, meu, tô fazendo isso de graça, tô fazendo isso para os caras vêm e ficam comentando que não tá tão engraçado. Quantas vezes, se você tem que postar todo dia, na minha cabeça era sempre, é óbvio que uma vez ou outra eu vou errar o alvo. E aí eu larguei mão. Só que eu continuei sempre pensando em criar conteúdo ou trabalhar com audiovisual, que é uma coisa que eu sempre gostei. Eu fiz pós em cinema. E a pós era muito teórica. Daí eu consegui meio que... Lógico, eu cresci num meio muito privilegiado, né? Então, eu tenho total ciência dessa condição financeira que a minha família sempre teve. E eu convenci o meu pai. Falei, papai, eu acabei de fazer a pós e ela era muito teórica, eu não aprendi nada e eu queria testar mesmo como é que seria fazer isso na prática, e eu posso simplesmente pegar a minha câmera e fazer isso tudo na prática, mas eu queria estudar a prática. Então, eu fechei um intercâmbio de 4 semanas em Nova York para fazer um curso de cinema por lá. E aí, quando eu voltei, eu consegui um estágio na área, que eu fiquei um ano, e eu fiquei um pouco decepcionado com o que eu vi na área e o que eu achava. Naquela época, quando eu comecei a responder a sua pergunta, que eu falei sobre tentar responder da forma mais humilde não, eu falei o menos arrogante possível, né? Porque sempre vai soar um pouco arrogante, na minha opinião. Mas na época, eu estava pensando já em sair da área de cinema e começar com o YouTube, que eu me arrependo profundamente de não ter feito. Só que na época, eu queria uma coisa muito mais bem produzida do que eu acho que eu faço hoje. Por mais que eu tenha um padrão que eu falo, eu quero entregar um conteúdo que, se eu estivesse vendo outra pessoa fazer, eu consumiria esse conteúdo aí. Porque eu sigo esse padrão de imagem, de som e de conteúdo mesmo, né? No caso, eu queria uma coisa tipo Porta dos Fundos. E o Porta dos Fundos, na época, não existia. Só que eu pensava, cara, eu vou fazer, sei lá, eu e meus amigos da época lá de São Paulo, que são amigos meus até hoje, a gente sempre falava sobre, mano, vamos fazer uma paródia sobre as manifestações de 2013, falar sobre como não sei o quê. A gente pensava numas esquetes que eram muito próximas do tipo de esquete que o Porta dos Fundos começou a fazer na época. E aí, na época que ele começou, foi assim, cara, para mim, na época, aquele conteúdo era meio que medíocre. Eu falava, não sei se eu quero fazer isso, porque para mim esse tipo de conteúdo aí é muito fraco. É um conteúdo que as pessoas não vão comprar. Aí o Porta dos Fundos fez basicamente o que eu sempre falei que era, não vou fazer porque é medíocre, então também não achei que deveria seguir com um projeto assim. E eles começaram a fazer um puta de um sucesso. Daí eu, na época, eu falei, pô, eu devia ter feito isso daí. Hoje não. Hoje eu penso que o que eu me arrependo foi não ter começado a fazer YouTube direto. Cara, eu meio que encarei dessa forma, mas a minha vida inteira eu sempre fui extremamente inseguro. Eu sou um pouco menos inseguro hoje em dia, porque eu acabei fazendo o meu teste de autismo. Caramba, isso aqui. Tá, enfim.
eu acabei fazendo meu teste de autismo, e junto com o teste de autismo tem uma coisa que para mim não significa porra nenhuma, mas é o teste do QI. E eu também sempre me considerei, além de ser inseguro, sempre me considerei uma pessoa burra. E aí, na hora que eu vi o teste do QI, eu sei que isso não significa absolutamente nada, mas ela mostrou que eu tenho um QI de tal, e aí eu falei, pô, esse daí é um QI que não é de uma pessoa burra. Eu via Forrest Gump e eu achava que o meu estava junto com o do Forrest Gump, assim, meio que, tipo, não seria muito abaixo, mas por eu ser meio esquisito, por eu ser meio quietão, por eu ter uma forma meio... Eu sou falador, quando eu acabo começando a falar, eu já falo pra caramba, mas se ninguém puxa assunto comigo, eu fico quieto no meu canto, né? Então, na época, hoje em dia menos, né, por conta disso, eu falei, cara, às vezes eu acho que eu deveria mais seguir a minha intuição mesmo, porque a minha intuição pode estar errada, mas umas horas está certa. E essa talvez tenha sido uma dessas horas, né? Ainda assim, eu achei que foi algo tipo... na época, ainda por cima, foi assim, pô, perdi a minha oportunidade. Eu sempre fico com isso na cabeça. Eu sempre tive isso na cabeça de que, como você falou, ó, deu certo para eles, então pode ser que tenha algo aqui. Eu nunca entendi, nunca compreendi o mundo dessa maneira aonde, tipo, a minha vida toda eu perguntava assim, pô, acabaram de abrir uma farmácia nessa esquina, por que 3 casas para frente abriram outra farmácia? Eu nunca entendi esse tipo de coisa. E aí só na faculdade que falaram, não, abre-se outra farmácia ali porque percebe-se que tem movimento, que tem uma procura para essa farmácia. Só que na minha cabeça, mesmo com a explicação, eu não consigo entender. Porque eu não consigo entender assim, eu mesmo não gostaria de 2 farmácias aqui, se eu tivesse. Eu quero uma farmácia aqui e uma farmácia num outro lugar onde não tem farmácia. E não 5, 6 farmácias, tudo num quarteirão só, e você ter que se locomover até o quarteirão das farmácias, ou dos mercados, ou tudo. Né? Eu preferia que tudo fosse um pouco mais distribuído. E a mesma forma, eu penso na mesma forma em relação a esse tipo de coisa. Pô, por que eu vou precisar de 2 canais que fazem sketchzinhas se já existe um? Tipo, por que eu vou me arriscar fazendo um canal com sketchzinha se já existe um? E aí, quando você começa a pensar de uma outra maneira, você começa a pensar que por que o meu vai dar certo se tem 1000 pessoas fazendo a mesma coisa? Porque na hora que você reconhece que, não, beleza, as pessoas vão comprar esse tipo de formato porque esse é o tipo de formato que dá certo. Aí eu crio essa outra insegurança que é, por que vão comprar o meu se existem 1000 fazendo a mesmíssima coisa? E aí, voltando logo naquela sua primeira pergunta sobre eu não ter nicho, foi aquilo que eu comentei. Apesar de eu ter essa ideia de querer fazer as coisas sempre com o menor trabalho possível para que eu não me desgaste, e aí, a partir do momento que eu vejo que está dando certo, eu levo mais a sério e começo mesmo a levar isso como um trabalho. Então, eu tento hoje fazer um tipo de um cronograma. Então, hoje cedo eu fiz a narração e era para eu estar fazendo mais roteiros, mas eu acabei... Eu tenho bloqueios criativos o tempo inteiro, então eu falei, não vou fazer isso hoje, não vou fazer isso agora, vou ficar aqui no Instagram, vou postar um pouco sobre a venda dos adesivos e vou escrever os envelopes, porque eu estou escrevendo os envelopes tudo à mão para enviar para os correios lá. Então, eu fui mais cedo lá e aí, ainda assim, eu falei, bom, deixa eu dedicar uma parte do meu trabalho, que agora isso se tornou parte do trabalho também, né? Fazer a entrega dos adesivos. E aí eu falei, então é meio que dessa forma. Só que agora, que eu estou meio que considerando como um trabalho, que se eu não levar a sério como um trabalho, eu também acabo largando as traças. O meu TikTok, por exemplo, está largado, basicamente. Eu lembro quando eu vou postar no Instagram, eu lembro que eu tenho a rede do TikTok, porque a entrega lá é muito baixa e é uma rede que poderia, se a entrega fosse igual a do Instagram, eu estava muito mais animado em relação à criação de conteúdo curto, que é justamente Reels e TikTok, né? Porque lá a entrega, quanto maior a entrega, melhor o rendimento financeiro, que eles pagam. Eu sou monetizado lá. Então, o vídeo das árvores, por exemplo, foi um que eu tive uma remuneração
razoável. Só que até hoje eu não consigo entender o que acontece com a rede social de lá, como que eles entregam pouco. Eu acho que eu recebi Shadowban, mas aí já entra em teorias conspiratórias, porque eu não posso comprovar nada. Falei com o pessoal do próprio TikTok uma vez e perguntei, por acaso tem alguma coisa acontecendo de errado na minha conta? E aí eles, não, é porque você precisa criar um nicho, e foi exatamente o que você estava perguntando no início. Eu falei, não, eu não sei se eu preciso, porque a minha vida inteira como criador de conteúdo do TikTok, eu nunca criei nicho aqui. Porque o Instagram antes era meio que um fotolog mesmo, então você não teria um nicho específico, você postava uma foto do seu McDonald's, depois você postava uma foto do cinema, e era só foto. Quando passou a se tornar algo como com Reels e tal, aí passaram-se a inventar o criador de conteúdo para essas redes, né? Mas no TikTok, não. E eles nunca souberam responder. Só que lá eu tenho 80 mil seguidores e eu tenho vídeo com menos de 500 visualizações. Então, eu sei que todos os meus seguidores provavelmente não estão recebendo esses vídeos. Porque se eles estivessem 1% dos meus 80 mil seguidores recebendo esses vídeos, eu teria 800 visualizações, pelo menos, por vídeo. E isso seria só da parcela dos meus seguidores. Também teria uma parcela maior de não seguidores, que geralmente é maior. Então, nesse caso, eu meio que larguei mão do TikTok por isso. Uma hora você cansa de você dar dinheiro para uma rede social já bilionária, e aí você só tem uma eterna promessa de ser remunerado. No Instagram, eles nunca remuneraram, até onde eu sei, nunca tiveram esse programa de remuneração, mas eu acho até um pouco mais justo nesse caso, porque eles falam que não vão te pagar, se fica por conta própria. O seu trabalho é a sua vitrine para você conquistar parcerias e publicidade, e é dessa maneira que você vai ganhar dinheiro. Então, beleza. A falta de nicho que eu tenho dificulta também esse tipo de coisa, de eu não conseguir uma parceria muito específica, mas como eu tive já reuniões com pessoas de agências especializadas nisso, que também é outra parte que eu não gosto de me expor dessa forma, assim, nesse sentido de cara de pau de chegar e falar assim, olá, tudo bem? Eu sou o criador Tom Mosquen, tenho quase 30 mil seguidores no Instagram e todo vídeo que eu faço, eu estou usando óculos. Gostariam de me patrocinar e me dar um óculos? Inclusive, eu gostaria demais que a Ray-Ban me patrocinasse, porque eu já tive pelo menos 50 vezes a pergunta, da onde que vem o seu óculos? E todas elas eu respondi. Então, se uma única pessoa já comprou um óculos por conta disso, eu já acho que eles deveriam entrar em contato comigo. Eu queria ser meio que embaixador deles, porque eu sempre tive só óculos Ray-Ban, e eu não sei nem porquê, mas é meio que uma coincidência, eu gosto da forma que esses óculos acabam meio que vestindo no meu rosto. E ainda se eu tivesse, tem o cupom de desconto lá no site deles, vai lá, compra no site deles que vocês vão ganhar desconto, seria perfeito, cara. Eu já vendi provavelmente um modelo desse óculos aqui para algum seguidor, mas é difícil. E aí fica nesse negócio, eu não tenho esse nicho e eles acabam meio que, né, demora mais para crescer também. Se uma pessoa que estiver ouvindo aqui pensar em criar conteúdo agora e falar, eu não vou criar um nicho, eu nem recomendaria. Eu fico com a sensação de que eu talvez devesse ir para nicho, mas eu sou chato pra caralho e com o que eu crio. Então eu falo, não vou fazer isso porque eu não iria aguentar. Mas se você é uma pessoa que tem essa resiliência ou até tem esse interesse, tipo, eu vou falar só de livros, eu vou falar só do meu carro, eu vou falar só sobre séries. Aí você faz à vontade. Eu sou da filosofia de que se eu estivesse fazendo algo que eu gosto, nesse caso, eu iria passar a não gostar dessa coisa. Assim como hoje em dia eu também já não sou mais tão apegado às redes sociais como algo que eu gosto de consumir. Antes eu ficava horas, dias, assim, tipo, o dia inteiro no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, e era só isso, o dia inteiro. E aí agora não, hoje eu vejo, puta, deixa eu ir lá no Instagram, deixa eu ver minhas notificações, deixa eu ver como é que tá meu engajamento, deixa eu ver se alguém me procurou para comprar os adesivos que eu vendo do meu perfil, deixa eu ver se o meu vídeo tá com mais visualização do que estava ontem, e eu vou nisso.
procurando sempre alguma referência. Pô, isso é uma coisa que eu poderia fazer. Até hoje eu também não fiz uma outra coisa que era referência e não fiz. Mas é isso aí. Eu uso muito... Eu acabo hoje, provavelmente eu vou dizer mais de uma vez, que eu já falei uma vez também, mas agora que eu estou medicado, eu acho que eu mudei a maneira... eu passei a me impor um pouco mais. Tipo, não é só a medicação também. O trabalho psicológico que eu venho fazendo com o meu psicólogo há muitos anos já de acompanhamento me faz com que eu seja uma pessoa que me impõe um pouco mais. Justamente por conta de certas coisas. Em relação a assédio, aconteceu algumas pouquíssimas vezes de eu receber uma foto não solicitada, e nas 2 vezes eu bloqueei, e na segunda vez que aconteceu foi a vez que eu meio que dei uma surtada e falei nas redes sociais sobre isso, falando assim, gente, para com isso. Em relação às respostas e tal, tem uma galera, entrando ainda no assunto puxando um pouco sobre o assunto de assédio, tem umas horas que você meio que entende que certa pessoa você não pode nem responder. Porque se você responder, ela vai entender como, ele está dando corda, ele tá dando um aval, ele tá falando que é ok eu dar um passo adiante. E eu percebi isso por conta dessa segunda foto não solicitada que eu recebi, porque foi um momento onde era um cara que, no início, quando eu recebi a primeira foto não solicitada, esse foi um dos caras que falou, meu Deus, que horror, isso não se faz, que falta de respeito, e falou isso, há quase um ano atrás. E com o tempo ele foi conversando cada vez de uma forma mais íntima comigo, e eu só respondia numa boa e tal. Quando eu percebi que ele ele deu um passo adiante, eu falei, bom, dane-se, porque eu sou um cara que eu acabo mesmo biscoitando uma vez ou outra, então eu entendo quando, tipo, se eu tô biscoitando, o cara vem e me chama de lindo, me chama de gostoso, uns negócios assim, eu falo, cara, é normal. Aí, foi isso. O próximo passo foi ele começar a responder dessa maneira para qualquer coisa que eu postasse. Então, eu postava uma foto de uma caneca de café, nossa, queria tomar o seu café, seu gostoso. Tipo, falava alguma coisa assim. Aí, nessa hora, antes eu até respondia, ha, 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 ou não sei o quê, quando era alguma coisa um pouco mais criativa, né? Tipo, sei lá, uma biscoitagem mais em forma de piada, eu respondia dessa maneira. Daí eu passei só a curtir as mensagens. Falei, deixa eu só reconhecer que eu li e acabou. Até um momento em que ele começou a fazer alguns comentários, essa pessoa específica, passou a fazer uns comentários aonde, tipo, eu falei, cara, eu não vou nem curtir essa mensagem aí. Eu vou visualizar, eu espero que ele entenda que eu visualizei, se eu não respondi, é isso. E aí, pronto. Foi um momento assim, ele começou a mandar mensagens assim, eu só comecei a visualizar, eu falei, beleza, eu acho que agora acabou. E aí foi nesse ponto que ele me mandou uma foto não solicitada, assim, do nada, assim, reagindo a um story. Aí agora, eu percebi esse padrão com outras mensagens de outras pessoas, que é uma coisa meio que igual. Você começa respondendo de forma amigável, a pessoa dá um passo a mais e começa a falar de uma forma que você talvez fale, vou passar a responder menos esse cara, ou essa pessoa, essa mulher, não sei, geralmente são caras. Lógico, eu não me considero tudo isso, mas eu sempre fiz sucesso com homens gays. E eles, eu não sei se eles se sentem mais seguros de virem falar comigo. Tipo, também eu entendo perfeitamente que uma mulher não viria, tipo, puxando assunto comigo. Sei lá, a sociedade que foi se criada atualmente não faz... a mulher não precisa disso e ela também nem quer, porque ela mesma já deve receber 200 mensagens toda semana, cada vez de um cara diferente, ela tá de saco cheio disso daí, ela não vai atrás de um cara. Eu acho que a grande maioria não vai. No caso dos caras que me seguem, alguns vêm e falam comigo e eu sou super de boa. Quem vê o meu perfil sabe o quanto eu tô ligado às causas LGBTQIA+,
PM+, e eu faço vídeos para o Porco-Íris ocasionalmente, falando sobre a homofobia dos estádios, no futebol e tal, né, sempre tentando acabar com o preconceito. Então, meu cara, nunca tive problemas nesse sentido, assim, e eu não ligo que venham falar e tal, só que eu deixo meio que claro, falei, cara, infelizmente, eu sou hétero. Eu falo, infelizmente, eu sou hétero porque é esse negócio. E assim, no caso, é aquele negócio sobre eu querer me impor. Quando eu criei o vídeo das árvores no ano passado, que foi o boom do meu perfil do Instagram, porque no TikTok eu já tinha mais de 50 mil seguidores, aí naquela hora foi o momento em que eu tinha feito um vídeo sobre a árvore de dentro de casa, que é o Jasmim Manga. E aí, nesse vídeo, eu postei na inocência. Eu achava que eu não iria receber hate. E aí eu comecei a receber hate. E eu falei, cara, é hate de um nicho que eu não fazia ideia que existia hate, porque, tipo, é a galera natureba, a galera das plantinhas, né? Eu falei, mano, as tias das plantas e os paisagistas e tal, eu não achava que fosse tão insalubre, né? E aí, nesse vídeo do Jasmim Manga, eu recebi, agradeço até hoje por eu ter recebido esse comentário, que foi não brinque de paisagista sem saber o que faz, que uma pessoa comentou lá. E na hora eu não consegui deixar de dar risada, cara. Assim, eu lendo isso, eu dei risada, porque eu falei, cara, não, o cara, assim, com todo respeito à profissão de paisagista, mas o cara falou de uma forma que parecesse assim, não brinque de piloto de avião sem saber o que faz. Tipo, lógico, eu não vou ser piloto de avião sem saber o que eu estou fazendo. Mas um paisagista, cara, falar isso daí de uma maneira que... Qual que é o pior que pode te acontecer? Você vai brincar de... Todo mundo tem esse hobby de plantas e existe esse meme universal de que as pessoas não sabem cuidar de plantas e elas morrem todas. Né? A pessoa vai, tenho as minhas plantinhas, matei já sei lá quantas filhas minhas de plantinhas aqui, todas elas morrem. Todo mundo brinca dessa forma. Então, assim, naquela hora eu falei assim, cara, se eles estão xingando pra caramba uma árvore que eu plantei no meio da minha casa, imagina quando eles verem que eu plantei 4 árvores de grande porte na frente da minha casa, mais outras de porte médio e pequeno. Daí eu falei, cara, aí dessa maneira eu fiz o vídeo já pensando na provocação, que inclusive o próximo vídeo que eu fizer vai ser sobre essas 13 árvores, e eu já vou fazer provocando também. E a minha ideia naquela época foi justamente isso, para saber, também pensando nisso, tipo, eu entendo perfeitamente que vão vir me xingar. E aí, neste caso, a minha cabeça vira uma chave que eu não me sinto mal. Diferente daquele primeiro. Naquele primeiro, onde eu fui inocente e eu postei sobre isso, eu me senti mal. Da forma que eu, sei lá, se eu fizesse, eu faço, como você falou que eu não tenho nicho, né? Eu tenho alguns vídeos de receita. Pô, se eu fizesse uma receita e alguém viesse na minha receita falar alguma coisa que não tem nada a ver com a receita, mas criticando alguma coisa do meu vídeo e tal, aí eu me sentiria mal. E aí, nesse caso, eu acabo meio que bloqueando. Mas o conselho que eu sigo é bloquear de uma vez e acabou. Porque se você bloqueia, é muita gente. Tem muita gente mesmo na internet. Se você bloquear essa pessoa, não vai te fazer diferença. Você, sei lá, no início até não bloqueava por isso. Eu pensava, cara, se eu bloquear essa pessoa, é uma pessoa a menos que vai estar divulgando o meu vídeo, que talvez, mesmo não gostando, vai acabar me dando esse engajamento. Para hate em comentários, assim, eu, às vezes, um ou outro eu deixo passar quando eu sei que eu vou receber o hate. Mas quando eu recebo um hate num vídeo qualquer, um hate gratuito, aí eu bloco na certa mesmo, porque não existe, não tem, como é que eu posso dizer? Não existe um retorno nisso. Tipo, você não tem nada a ganhar mantendo aquela pessoa desbloqueada. E a pessoa, ela pode espernear o quanto ela quiser, mas o que ela vai fazer depois que você bloquear? Não tem essa, cara. Isso que eu falei sobre eu me impor,
tem aquele negócio também. O meu vídeo mais recente que bombou nas redes agora, no Instagram principalmente, foi sobre eu não gostar do ambiente das maiorias das academias de hoje, que são escuras, com luzes neon piscando, barulho alto e tal. E assim, eu fico muito impressionado sempre com a capacidade das pessoas não pensarem na internet. Tipo, tem que ser tudo meio que literal para as pessoas da internet. Então, por eu não falar no meu vídeo especificamente, eu sei que existem academias que não são assim, as pessoas acham que eu não sei. Então, elas vieram e comentaram. Mas é só você procurar uma academia que não seja assim? Eu sei que existe. Aí, assim, algumas pessoas que falam esse tipo de coisa, eu deixo para lá. Outras pessoas falam, é só não ir. Eu deixo para lá, porque no próprio vídeo eu falei, se você concorda ou se você discorda, comenta aqui. Só que tem muita gente neste vídeo que vem comentando assim, você nem vai, você percebe-se que você nem exercício faz, sabe, de umas coisas que já chega até, eu me considero uma pessoa super magra, e ainda assim vem um cara fazer o que eu considero o equivalente a body shaming, falando que, você nem faz academia, então, tipo, a minha opinião sobre um ambiente de academia hostil não importa porque eu não faço academia. Primeiro que já está errado, né? Esse argumento não vale. Segundo que eu não faço mesmo academia, mas eu não sou sedentário, que eu venho correndo, até me inscrevi para uma corrida agora no próximo final de semana. Então, não é uma coisa que, não deixo, só não faço academia, mas eu estou correndo praticamente todos os dias, eu jogo vôlei de praia. Mas aí aconteceu isso, nesse vídeo aí, que eu esperava que tivesse uma repercussão meio raivosa, o que eu fiquei meio surpreso são com pessoas que, ao invés de simplesmente criticarem a minha opinião, estavam me criticando diretamente. Aí, nesse caso, eu entro naquele assunto que eu falei sobre eu me impor. Eu sou grosseiro pra caramba. As pessoas, se você for lá no meu perfil agora e ver as respostas que eu dei, você vai achar que eu sou uma pessoa grosseira mesmo, que a pessoa você é muito grosso nas respostas. Eu falei, lógico, eu estou falando mal de um lugar que não que não faz diferença alguma para você eu reclamar de um lugar escuro e barulhento. Segundo que, quando foi que um lugar escuro e barulhento não pode receber reclamação? Esse é o lugar mais agradável da face da Terra? Você não pode falar mal de um lugar escuro e barulhento. Tipo, imagina, não pode reclamar de barulho de obra agora, porque senão vão falar, você não está pensando no construtor e no engenheiro que estão ganhando o seu ganha-pão com esse barulho. Tipo, não, meu, é um barulho, é incômodo, você vai reclamar. E aí eu reclamei disso, assim, as pessoas que vieram metendo pau na minha pessoa por conta de um negócio, de um vídeo onde eu falo mal de um lugar, eu vou responder da forma grosseira. Teve um cara que falou, a grande maioria das pessoas que vieram falando comigo, eu achei que foram grosseiras de início. Aí as outras pessoas vieram e falaram assim, você responde de forma grosseira. Eu falei, vocês chegam falando de forma grosseira, eu não posso responder da mesma maneira? Então eu me imponho dessa forma. Não, se eu me sentir desrespeitado com o comentário de alguém aqui, eu vou responder da mesma forma. E a grande maioria, eu falei assim, eu não desrespeitei no meu vídeo, eu não desrespeitei ninguém. Eu falei, eu estou falando mal de um lugar. A escolha estética que eu falo que é burra não é de uma pessoa, é de uma grande empresa de rede, provavelmente, ou de uma pequena empresa que vai copiar a grande empresa para ir na onda dela, porque fala, essa é a estética que funciona, então vamos com essa estética escura, barulhenta. Mas aí também é uma empresa, eu estou criticando no máximo um CNPJ específico, mas também não foi o caso. Nenhuma pessoa, né, nesse caso. E aí é isso. Aliás, só fazendo um parênteses sobre isso daí, teve uma vez que eu respondi de uma forma meio grosseira, uma pessoa que respondeu de uma forma grosseira um vídeo meu, fez um comentário grosseiro lá, e aí quando eu respondi de forma grosseira, ela falou assim, foi no vídeo das árvores, inclusive, ela falou, você aqui na internet tem que antecipar esse tipo de situação. E aí, cara, isso me faz pensar num negócio que é muito louco, porque como que uma pessoa que é a raiz do meu incômodo vem falar que eu tenho que antecipar o incômodo, considerando que quem está me causando incômodo é justamente essa pessoa que sabe. Porque aí eu fico pensando, cara, se ela sabe que
basicamente ela sabe que ela está me incomodando e ela faz isso, então, deliberadamente. Ela poderia escolher, cara, eu sei que ele pode se incomodar com isso que eu estou falando, e aí eu não preciso de mais esse trabalho a ele. Tipo, você, como criador de conteúdo, você sabe que esse trabalho acarreta também a ter que lidar como justamente a sua pergunta. A pessoa que critica e não sabe, até vai, nesse caso. Porque é aquela pessoa que é simplesmente uma pessoa que, na verdade, tem aquela galera que só quer desabafar, né? Uma pessoa geralmente frustrada na vida que só quer desabafar e usa as redes sociais como válvula de escape porque não paga terapia. Mas aí as outras pessoas que sabem que o criador de conteúdo tem que lidar com esse tipo de coisa e vai e enche e cutuca da mesma maneira, eu falo, cara, como que pode, cara? Eu sei que o criador de conteúdo tem que lidar com esse tipo de coisa, então eu não vou num outro criador de conteúdo, vou lá encher o saco. Eu vou encher o saco de quem eu discordo mesmo, porque daí eu sei que eu estou enchendo o saco da pessoa, ou que, sei lá, no máximo uma pessoa vai me bloquear e para mim tá ótimo, que é o caso do, sei lá, toda a família Bolsonaro. Eu bloqueei todos eles. Não tem para que eu manter a família Bolsonaro, que é um monte de perfil que não faz sentido algum eu ter no meu feed e estar lá. O Nicolas Ferreira, esse tipo de conta, o Primo Rico, a esposa do Primo Rico, esses caras aí, para mim é tudo bloqueado, cara. E aí, quando você pega uma última pessoa assim que vai e faz alguma coisinha que eu não gostei já, a Juliette, por exemplo, pô, na época do BBB eu não suportava ela. Eu tenho ela bloqueada lá no meu Instagram até hoje, cara. Se um dia a Juliette chegar e falar, nossa, eu quero muito fazer uma parceria com o Tom, tá? Não sei, nem sei direito como é que ela fala mais, porque faz anos que eu não ouço a voz dela. E eu acho até bizarro, como depois de eu ter bloqueado ela sumiu de tudo para mim. Inclusive de propaganda na televisão, propaganda de patrocínio de YouTube, essas coisas assim, eu não encontrei mais. Tipo, não vi página de fofoca que eu sigo postando. Juliette apareceu no Lollapalooza. Eu nunca mais vi, nunca mais fiquei sabendo da Juliette, cara. E para mim tá bom, sabe? Tipo, para que eu vou ter ela me enchendo o saco? Por que eu vou encher o saco dela? Porque se eu fosse falar alguma coisa, eu ia criticar ela, já que eu não gosto do conteúdo também, eu acho ela uma pessoa muito sem carisma. Então, se eu fosse lá e falasse, Juliette, pare com isso, pare de forçar a barra desse jeito, você é sem carisma. Aí eu ia, tipo, pra quê? Sabe? Desnecessário, cara. Eu não consigo entender uma pessoa que chega e faz esse tipo de comentário assim. E ainda chega e fala depois, você deveria estar ciente que pessoas vêm te criticar. Se você está ciente disso, então você pare, por favor, de criticar para você economizar o meu serviço de ter que vir aqui ciente e te responder ou te bloquear. E, tipo, a pessoa pede para ser bloqueada, basicamente. É outra coisa também. Como que uma pessoa comenta algo pedindo para ser bloqueado, basicamente? Tipo, ela sabe que eu não vou deixar barato, no mínimo eu vou responder de forma grosseira ou eu vou bloquear. Então, para que fazer isso? Ou me bloqueia. Se não gostou do meu conteúdo, me bloqueia. É mais fácil me bloquear do que causar o bloco vindo de mim. Eu acho que anda meio que junto por conta do seguinte. Eu venho tendo, eu faço tratamento com psicóloga há muitos anos. Eu troquei de psicóloga e agora faço com um psicólogo já também há muitos anos. Justamente porque tem uma hora que você chega com um profissional que parece aquele negócio que você é amigo da pessoa e você está indo lá para tomar um cafezinho. Aí foi nesse momento que eu troquei de psicólogo. E aí, cara, eu gosto de pensar que eu estou fazendo tudo para evoluir, né? Não só por conta da minha ideologia política, do meu posicionamento político, eu espero estar sempre evoluindo, né? Me considero uma pessoa progressista nesse caso. Então, tipo, para mim, quando surgiu, por exemplo, esse debate sobre gênero neutro, eu passei a escrever todos, porque para mim é uma questão de costume. Antes eu escrevia todos, e isso foi durante 25 anos da minha vida, 27, sei lá, passaram-se a falar que agora poderia ser incluído essa forma de se expressar, né, de falar com o gênero neutro. Eu
coloco isso agora no meu vocabulário e faço disso uma rotina para que isso se torne algo mais orgânico mesmo. Porque você tem que se adaptar, pô. As pessoas mesmo que são contra esse tipo de coisa, na época que, sei lá, transformaram mussarela com 2 S em mussarela com C cedilha, não tiveram nenhum tipo de objeção. Passaram a, agora o certo é escrever mussarela com C cedilha, e aí começaram a escrever com C cedilha. Então, cara, não vejo problemas com isso. Então, eu sempre tento evoluir em todas as áreas da minha vida. Quanto à criação de conteúdo, ter feito eu uma pessoa melhor, eu não sei se isso faz com que, tipo, eu não sei até que ponto a criação de conteúdo, não eu criando, mas estar consumindo criação de conteúdo de diversos outros criadores e as redes sociais como um todo, não sei se eu consumir conteúdo das redes sociais me faz evoluir, porque eu tenho acesso à informação. Justamente esse negócio de gênero neutro era algo que, se eu não tivesse em redes sociais, eu teria uma opinião sobre isso da mesma forma que o meu pai tem. Meu pai provavelmente nem sabe que se escreve hoje todes, ou se ele souber, ele vai ter uma ideia errada, porque a informação que ele recebe é de fontes não tão confiáveis. Mas é isso, tipo, eu acho que eu não seria uma pessoa melhor hoje sem o acompanhamento psicológico, principalmente. Mas eu acho que talvez a criação de conteúdo tenha sido uma ferramenta boa para isso. E eu criar conteúdo também foi, porque o próprio canal novo do YouTube, o Tom Fala das Coisas, que eu criei agora no mês passado, no primeiro vídeo onde eu me apresento e falo sobre o meu objetivo com o canal, eu digo que eu quero saber me expressar melhor, porque primeiro eu me considero prolixo demais, e várias vezes o que eu falo é redundante, e segundo, eu acho que a minha oratória em si, em algumas vezes, não é tão boa assim, apesar que isso, eu já sou um pouco mais seguro em relação a isso, porque muita gente já elogiou a minha dicção, e eu não sei da onde que elogiaram, mas aí eu passei a perceber como tem muito criador de conteúdo que parece que ele fala para dentro. É assim, tipo, ele investe em diversas coisas, em câmera, luz, cenário, um monte de coisa, o cara não investe numa fono, parece. Eu fiz fono quando eu era muito criança, mas parece, cara, essa é uma pessoa que tem condições financeiras de investir numa maneira melhor dele mesmo falar. Que ele falando umas coisas assim, ele sempre, um cara que tem uma fala desse jeito, tá com 1 milhão de seguidores lá, e eu falei, cara, não é possível, cara, que o cara não melhora uma coisa tão básica, que é se expressar para não precisar de uma legenda, às vezes. Não sei. Travou? Ih, peraí. Alguém estava me ligando. Eu não quero atender, então. Desculpa. Mas foi isso. É assim, eu consigo. Só para te avisar, nós temos 1 minuto. Tá certo. Vou só para concluir, é meio que isso. Eu considero a criação de conteúdo como algo, se me melhorar também, até em relação ao portfólio, ao entendimento de como que se faz um vídeo, como que se edita um vídeo, como que se escreve um roteiro para a internet, como que faz nesse aspecto técnico, eu me considero muito melhor hoje por conta da criação de conteúdo, obviamente. Agora, como pessoa, é aquilo que eu te falei, eu acho que serviu como uma excelente ferramenta, mas o que me melhorou como pessoa que eu era há anos atrás foi principalmente o acompanhamento psicológico. E aí, agora acabei, ó, em 1 minuto acabei.